Esse é o nosso tema de hoje, da nossa reflexão, cumprindo plenamente o propósito de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito. Deus tem um plano. Deus tem algo organizado, pensado, traçado para a sua vida. Não confunda propósito com destino. Esse conceito popular de destino é complicado do ponto de vista dos propósitos de Deus. Mas pense na palavra propósito, ela retrata bem isso que Deus tem planejado para mim e para você. Deus tem um propósito para a vida do seu povo. E no Evangelho de João, capítulo 15, você vai encontrar ali alguns textos interessantes. O primeiro é o verso 16. Em João 15, verso 16, Jesus diz algo muito especial, que eu quero compartilhar com você. O texto diz assim, olha, João 15, verso 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Olha que texto impressionante esse. Esse texto já me deixou muito intrigado, mas também já respondeu algumas questões que eu tinha guardadas comigo, que me incomodavam. Esse texto é realmente especial. Que texto impressionante esse de João, não é? Não fostes vós que me escolhestes, eu é que escolhi a vós outros. E você não pense que Jesus está dizendo isso apenas para os discípulos, porque Ele escolheu cada um dos discípulos. De fato Ele escolheu. Esse texto atravessa os séculos e chega até nós hoje, queridos. É assim, atravessa os séculos e chega até nós. Essa palavra que Jesus disse aqui para os discípulos e para aquele outro grupo de pessoas que o ouviam, ela chega a nós viva e é dita para você e para mim também. Eu vos escolhi, não foram vocês que me escolheram. E ele acrescenta dizendo, eu vos escolhi para que vades e deis fruto. Ele escolheu com um propósito, ele escolheu com um motivo, e é esse, para que você vá e produza fruto. E nesse mesmo capítulo, no verso 8, Jesus disse, voltando um pouco aí, ele disse, nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Olha, ele diz, escolhi você para que você vá ter fruto, e agora ele diz, o fruto é o que glorifica o nosso Pai Celestial. Para que você vá e produza fruto, para quê? Para glorificar o nome de Deus. Esse é o propósito principal que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, que a nossa vida glorifique o nome do nosso Deus. É algo realmente extraordinário isso. Jesus nos escolheu com esse propósito tão interessante. E você vê que nós temos um propósito muito estabelecido aqui, que a sua vida e a minha vida glorifique o nome de Deus, que a minha vida e a sua vida possa colocar o nome de Deus no lugar que Ele precisa estar, para que a sua vida e minha vida retratem bem o plano que Deus tem para a vida do ser humano aqui na terra. A sua vida precisa ser um exemplo desse plano, desse propósito, um exemplo no sentido de que você é uma amostra viva do que Deus quer fazer com o ser humano, que Deus quer pegar o ser humano. Uma outra condição, a sua vida e a minha vida tem que ser um exemplo vivo, ambulante, falante, vibrante, dinâmico do propósito de Deus para a vida de todas as pessoas. Esse é o plano dele para mim e para você. É algo realmente extraordinário, é algo realmente especial. E digo mais para vocês uma coisa, Deus tem um propósito com tudo que acontece na terra, mesmo que não seja algo que ele planejou. Você lembra da história de José do Egito, né? Aquela situação tão dramática e tão triste, agredido e vendido pelos irmãos, vai para o Egito como escravo, sofre um período, mas Deus levanta José, ele se torna governador do Egito, e exatamente por ser governador, ele salva a sua família de uma situação muito delicada, né? Deus transforma aquela situação de perda, de prejuízo, de trauma,
de abandono, de agressão, de desgaste, de divisão, de separação da família, de tristeza do pai, a mentira dos filhos em relação ao sumiço de José, a inveja deles por causa daqueles sonhos de José, a própria imaturidade e o erro de José também em ter colocado os seus sonhos da maneira como ele colocava para a família. Ele foi imprudente, talvez um erro também dos pais, demonstrando preferência por José, uma salada de erros humanos e de problemas, uns mais graves do que os outros, culminando na deportação de José para o Egito, naquele contexto, e daqui a pouco Deus pega toda essa salada de erros humanos e transforma, tira o extrato daquilo, vira uma bênção para o seu povo, para a própria família de José, que tanto errou. Aquela família errou tanto, uma família cheia de falhas, que cometeu tantos erros. Parece até que a nossa história se repete, né? A gente tem nossas lutas na família também, ninguém é perfeito, e a gente sabe que Deus pode pegar esse contexto de falha, de erro, o ser humano errando, e quanto mais poder o ser humano tem, os seus erros têm uma dimensão maior, prejudica mais pessoas, né? Nossos líderes errando no nível municipal, estadual, federal, mundial. Vira essa página, senão eu me empolgo e o curso do meu sermão muda, não pode. Eu só estou dizendo isso para lembrar vocês o seguinte: Deus tem propósito para a vida das pessoas, Deus tem propósito para a vida do seu povo, Deus tem propósito para a nação. Então Deus pega os erros humanos e transforma numa bênção, principalmente na vida das famílias e das pessoas que têm o interesse de ser sinceros e servir a Deus e obedecer a palavra de Deus. Na vida desses principalmente, porque você dá uma brecha, você abre uma avenida para que Deus entre e transforme seus erros e amenize as consequências dos seus erros e pegue aquilo e faça daquilo uma bênção. O erro vai sempre deixar uma marca dolorosa, a escolha errada vai sempre ferir, a ferida vai deixar uma cicatriz. Isso não tem jeito, e Deus nunca prometeu que vai resolver esse problema para nós, das cicatrizes e feridas dos nossos erros, mas Ele prometeu que Ele vai cuidar, e alguma coisa extraordinária pode acontecer, mesmo tendo a gente errado tanto com respeito a nossas escolhas, né? Feito tantas escolhas erradas. 3 valores que Deus concede para você e para mim, para que a gente possa estar capacitados para cumprir o propósito de Deus. Ele não chega para você e diz assim: olha, eu quero, Vicente, que você cumpra o meu propósito, tá? Eu quero que você ande como Jó, né? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que desviava do mal, e cumprindo o meu propósito para a sua vida. Vai lá e cumpre. Não é assim. Glória a Deus, porque não é assim. Ele não apenas propõe que a gente aceite o propósito dele e cumpra, ele entrega as ferramentas que você precisa. E aqui eu vou citar 3 ferramentas para você: o poder, os dons e o fruto do Espírito. Poder, dons e fruto do Espírito. Você avançando aí, eu vou mostrar na tela essas 3 questões aí bem clarinhas. Olha, Deus dá o poder do Espírito para que a gente possa obedecer. Ele dá os dons do Espírito para a gente poder servir. E Ele dá o fruto do Espírito para a gente poder amar. É exatamente para isso. 3 ferramentas poderosas: poder, dons e fruto do Espírito. Por que com o poder do Espírito é possível obedecer? Porque o poder do Espírito nos capacita para cumprir aquilo que João 15 disse: glorificar o nome de Deus. Viver em harmonia com a palavra de Deus, com a vontade de Deus para a nossa vida. O Espírito Santo vem e concede poder para a gente viver essa experiência extraordinária, muito lindo, muito especial. O poder do Espírito é uma ferramenta poderosa que Deus disponibiliza para capacitar o ser humano para cumprir o propósito de Deus na sua vida. E com o poder do Espírito é que a gente consegue viver em harmonia com a vontade de Deus. Obediência é resultado do poder do Espírito na nossa vida. Com o poder do Espírito você glorifica a Deus. Com os dons do Espírito você serve a Deus. Você consegue com os dons servir, porque com os dons
você se capacita com habilidades especiais para atuar, para fazer coisas interessantes que edificam o corpo de Cristo, que fazem o reino de Deus se expandir. Os dons servem para isso. Ele te capacita para servir ao ser humano, à obra de Deus no plano aqui terreno. Com o poder do Espírito você glorifica o nome de Deus. Isso é extraordinário. Com a sua vida de obediência, com a sua vida de lealdade, com a sua vida de harmonia com a vontade de Deus. O poder do Espírito te capacita para isso. Os dons do Espírito vão te capacitar para você servir a Deus, edificando o reino de Deus, edificando a igreja de Deus, expandindo o reino de Deus aqui na terra. E você vai então cumprir esse propósito de Deus no plano horizontal, correto? Nas suas relações com o ser humano e com a igreja de Deus viva aqui na terra. Os dons servem para isso. E o fruto do Espírito, vocês lembram, está lá em Gálatas capítulo 5, né? Gálatas 5, 22 e 23, diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que são capacitações que te permitem amar as pessoas, abençoar a criação de Deus. Então esse é o propósito de Deus para a sua vida. Resumido, queridos, esse é o propósito de Deus, é algo realmente extraordinário. Você precisa então buscar isso daí, você precisa então buscar essa experiência plena com o Espírito de Deus, receber de Deus essa plenitude para cumprir o propósito de Deus. O poder do Espírito para glorificar a Deus, para obedecer, os dons do Espírito para servir, para edificar e expandir o reino de Deus, e o fruto do Espírito para você saber tratar as pessoas bem e você abençoar a criação de Deus, que são as pessoas especialmente, né? A obra-prima da criação são as pessoas, Então é algo realmente extraordinário que Deus fez por nós. Agora aqui nessa tela eu resumo, olha, aqui tem o poder do Espírito, os dons do Espírito e o fruto do Espírito. Eu queria sugerir para você uma coisa, coloque esse negócio na sua agenda de oração, coloque isso aqui na sua agenda de oração, tá? E todo dia ore pedindo a Deus o poder do Espírito, os dons do Espírito e o fruto do Espírito. Aqui é a plenitude do Espírito de Deus na sua vida. São as ferramentas, repito, que Deus propicia para você e para mim, para que a sua vida e a minha a nossa vida possa cumprir o propósito de Deus. Sem isso aqui não dá para cumprir o propósito de Deus. Você pode até viver uma vida cristã razoavelmente tranquila, né? Mas para cumprir mesmo o propósito de Deus, você precisa disso aqui, tá? Coloca na sua agenda de oração, todo dia. Você pode chamar isso aqui da plenitude do Espírito. Alguns pensam que a plenitude do Espírito é o poder do Espírito Santo. Não é só o poder, mas os dons e o fruto também. O poder do Espírito cumpre um propósito, os dons do Espírito cumprem o outro propósito, e o fruto do Espírito cumpre outro propósito. Você precisa Deus pela plenitude, esses três grandes valores que são dádivas de Deus para mim e para você: poder para obedecer, dons para servir, fruto para amar. Deus quer que você tome posse dessa bênção, para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Mais algumas telinhas aí, vamos avançar. A próxima e a próxima. Isso, pode passar para a seguinte também. Essa aqui. Olha só, nessa tela eu resumo essa questão, porque eu queria que ela ficasse bem fixa na sua mente, bem clara. O propósito de Deus para a vida humana, né? O propósito do Criador, glorificar o nome de Deus, é representar bem a Deus perante o mundo, produzir o fruto do Espírito e testemunhar da vida transformada. Você precisa glorificar a Deus desse jeito. Você precisa edificar o reino de Deus, multiplicar ministérios na igreja. Você precisa usar os seus dons espirituais. Você precisa exercer o sacerdócio de todos os crentes. Eu gravei um sermão sobre o sacerdócio de todos os crentes que eu preguei numa igreja aí esses dias. Se você
for lá pesquisar lá no meu nome, você vai encontrar no meu site Oficina de Dons, você vai encontrar esse sermão, vale a pena. O estudo do sacerdócio de todos os crentes é algo extraordinário, faz parte desse grande plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, para que a gente edifique o reino de Deus. E por último, abençoar a criação de Deus, cumprindo a missão integral da igreja, que envolve salvação de pessoas, envolve responsabilidade ambiental também, né? Porque para você abençoar a criação de Deus, você começa com as pessoas, mas você também vai cuidar do habitat, do ambiente onde a gente vive, né? O povo de Deus deveria ser o povo mais alinhado com essa cultura da ecologia, mas não a ecologia equivocada que coloca a natureza acima do ser humano, a ecologia equilibrada, porque existe uma pregação ecológica aí também que coloca a terra e a natureza e os animais acima do ser humano. Aí começa a complicar, né? O ser humano tende a confundir tudo e acaba estragando o propósito de Deus. Mas nós deveríamos ser realmente essas pessoas que glorificam o nome de Deus, que edificam o reino de Deus, que abençoam a criação de Deus, eu e você. Queridos, esse é o chamado de Deus para a sua vida. Esse é o chamado de Deus para a minha vida, para a vida de cada um de nós, da nossa família. Isso a gente deveria ensinar para os nossos filhos, que eles nasceram com um propósito. Meu filho, quando era pequeno, Wesley, dizia: pai, eu quero ser motorista de trator. Eu falei: tá bom, filho. Tá, filho, tá bom. Motorista de trator, tá bom. Amava trator e tal. O Wesley nasceu com uma queda para coisa de engenharia mecatrônica, mecânica, essas coisas. Tudo que é máquina ele gosta, né? A primeira palavra que ele falou não foi pai, nem mãe, nem mamá, não. Ele falou mani. A primeira palavra dele foi a palavra mani. Sabe o que é mani? Não? Eu custei para descobrir. Mani, mani, mani. O que é mani, filho? Mani, mani, mani. Aí ele descobriu, mani era o jeito dele de falar. Ele queria falar manica, mas não era manica, era o quê? Máquina. Era máquina. Aí ele pensava em manica e só conseguia falar mani. Aí um tempo a gente descobriu que mani era manica e manica era máquina. Porque tudo que ele via de máquina ele ficava louco. Uma vez a gente foi numa loja e ele viu uma máquina de lavar que tinha um buraco no meio com vidro e o negócio rodava dentro. Aí esse garoto de 2 anos se agarrou com essa manica e não queria soltar mais. E deu trabalho para tirar esse moleque da loja. Se agarrou com essa manica e até hoje ele vive cutucando as manicas dele por onde ele vai, né? Eu falo para meus filhos o seguinte: olha, não importa o que você faça da vida, quer ser motorista de trator, vai ser motorista de trator. Mas não esqueça de uma coisa: você precisa, como motorista de trator, cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Pode ser advogado, pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser mecânico, pode ser motorista de trator, pode ser jardineiro, pode ser arquiteto, pode ser o que quiser. Mas nós não podemos deixar de colocar na cabeça dos nossos filhos uma coisa: você precisa cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Não é verdade? Faz o que quiser da vida, que seja honesto, que seja digno, que seja honroso. Faz. Mas, então, meus queridos, seja lá o que você fizer da vida, tá? Com o propósito de Deus para a sua vida, tá? Deixe Deus cumprir esse propósito em você, através de você, com você. Deixe. Vai fazer uma grande diferença na sua existência. Amém? Deus abençoe a você e a mim também. Que todos nós possamos permitir que o Senhor cumpra esse lindo propósito em nossa vida e dê um sentido para a nossa vida que talvez ela não tenha alcançado ou não alcance se não for por esse meio. Que Deus cumpra esse propósito dele na vida de cada um de vocês. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Amém? Obrigado, bondoso Deus, pelo chamado, pelo privilégio que temos de ser instrumentos em Tuas mãos para o cumprimento do Teu propósito para este mundo,
mas também, ó Deus, o cumprimento do Teu propósito em nossa vida. Pai querido, nós queremos enxergar esse propósito, nós queremos nos comprometer com Ele, nós queremos nos preparar, ó Deus, usando essas ferramentas que o Senhor nos concede, o poder do Espírito, os dons do Espírito e o fruto do Espírito. Pai querido, que o Senhor nos dê essa plenitude, essa unção plena do Espírito Santo, que nos capacita para essa obra tão grandiosa que é deixar que o Senhor cumpra o propósito do Senhor na nossa vida. Nós clamamos, ó Deus, que isso aconteça na vida de cada um de nós, da Tua igreja, do Teu povo, e coisas grandes aconteçam através de nós, por nós e em nós, e o Teu nome seja glorificado e vidas sejam salvas para o Teu reino. Nós pedimos isso agradecidos e confiantes, em nome de Jesus. Amém.